Boa tarde, pessoal do sétimo ano. A gente vai agora, né, adentrar a segunda semana, hein, né, nos conteúdos do PET. E eu vou estar gravando essa videoaula para vocês para explicar melhor o conteúdo aí dessa segunda semana aí que a gente vai adentrar. Bom, primeira semana a gente falou sobre o território brasileiro, a formação dele, a mudança na formação do território brasileiro. Essa semana o conteúdo traz para a gente os ciclos, os diferentes ciclos econômicos que tiveram, né, o Brasil, né? E por que isso é importante, né? É de extrema importância, porque aprendendo os ciclos, os diferentes ciclos econômicos que o Brasil teve, né, as mudanças nesses ciclos econômicos, a gente entende muito o padrão regional do Brasil, de concentração econômica, até populacional mesmo. A gente vai entender hoje porque está assim, né, por causa dessa mudança cíclica e econômica no Brasil. Vocês vão perceber que inclusive as capitais, né, do país, elas vão ser modificadas, né, no primeiro, não a última, eu falei para vocês, né, que a criação de Brasília foi por outras questões, mas as duas primeiras, elas tiveram mudanças por causa justamente desse ciclo econômico, da importância que aquelas regiões vinham tendo graças a esses ciclos econômicos, ok? Então a gente vai ver isso aí a partir de agora. Então, gente, a gente parte aí da colonização, né? Por que da colonização? Porque antes dela, as atividades que tinham aqui eram as atividades só da população indígena, né? E não chegava a ser uma atividade econômica em si, era atividade de subsistência, ou seja, tudo que ele, inclusive até hoje, a população indígena que existem, né? Pelo menos as tradicionais, elas existem, as atividades que tem dentro dela é só para subsistência, só para sobrevivência própria. Então não é uma atividade econômica, eles não visam lucro, não tem venda, não tem comércio igual às nossas atividades econômicas, ok? Então começa essas atividades econômicas com a chegada dos europeus no Brasil, né? Aqui predominantemente os portugueses, né? Então a gente tem 1500 a chegada deles, né? Eles vêm, descobrem entre aspas, né? Porque já era uma terra ocupada, mas eles chegam aqui e vão desbravando a terra, o país, né? No primeiro momento de uma forma mais tímida, e aí o primeiro produto que eles vão procurar já é ouro, já o que tinha, né? O que tem, inclusive até hoje, é muito precioso, que é o ouro, né? Mas nesse primeiro momento eles não acham, né? O ouro, eles vão achar, vai fazer parte desse ciclo econômico, mas mais para frente. Então, qual que vai ser o primeiro produto que eles vão conseguir achar aqui em grande escala e tá levando para a metrópole, aliás, que era Portugal, para estar abastecendo a metrópole, né? Lembrando, gente, que nessa época de colonização, os ciclos econômicos que se encaixam dentro do Brasil colônia, eles são ciclos econômicos que existem só para manter a metrópole, né? Só para sustentar a metrópole. A gente foi uma colônia de exploração, né? Vocês não vão aprender isso, o que foi colônia de exploração, o que foi colônia de povoamento, mas a gente foi uma colônia de exploração. Então, o país em si existia somente para sustentar a metrópole. Então, esses primeiros ciclos econômicos é só para o sustento da metrópole. Então, qual vai ser o primeiro? Pau-brasil. A árvore do pau-brasil. Bom, a extração vegetal, então, é o primeiro ciclo econômico, né? O Brasil, eu vou explicar primeiro aqui rapidamente os três setores da economia, para vocês entenderem que o Brasil vai migrar
para o segundo setor só no século XX, né? Muito recente, né? Então a gente vai ver esses primeiros ciclos aí, inclusive os ciclos econômicos que estão dentro do PET, que é só do primeiro setor. O que são os setores da economia? A economia tem 3 setores. O primeiro setor é o setor que não modifica a matéria-prima, né? Quais são eles? Agricultura, pecuária e extrativismo, né? A agricultura, plantio, né, de qualquer espécie, a pecuária, criação, né, de animais, de gado, de galinha, de animal de qualquer espécie também. E o extrativismo é a extração na natureza daquilo que ela tem para dar. Então, pode ser igual, por exemplo, extração do pau-brasil, extração de madeira, né, extração de árvores, uma espécie de extrativismo. Extração mineral, a gente vai ver extração do ouro, né, que para, até porque o ouro ele vai ficar escasso, mas continua a extração de outros minérios, né, Minas, por exemplo, o nome do nosso estado é Minas Gerais justamente por isso. Então, isso aí é o extrativismo. Essas 3 atividades estão dentro do primeiro setor da economia. O segundo setor, ou setor secundário, encaixa as indústrias. Esse setor, ele modifica a matéria-prima. No primeiro setor, por exemplo, o agricultor, ele planta o milho, ele vende o milho sem modificar aquele milho, né? A matéria-prima que ele usou, ele vendeu ela, ele não modificou ela. No segundo setor, eles modificam a matéria-prima. O que é o segundo setor? As indústrias. Nas indústrias, a matéria-prima entra de um jeito e sai completamente diferente, né? Por exemplo, se a gente tem uma indústria de calçados, né, em couro, essa indústria ela vai ter a matéria-prima que é o couro entra e sai um calçado, ou seja, modificou a matéria-prima, não é? Isso é o setor secundário, que são as indústrias. O setor terciário é mais recente e ele não lida diretamente com a matéria-prima, né? Qual que é o setor terciário ou terceiro setor da economia? São os comércios, né, o turismo, prestação de serviço e várias outras atividades. Não lida diretamente, pode lidar? Lida, mas não é de forma direta com a matéria-prima, ok? Então a gente tem esses 3 setores. A gente vai observar que dentro dos ciclos econômicos do Brasil só vai começar a existir o segundo setor a partir do século XX, 1930 para cá. Antes não existia, era inexistente, ok? Vamos voltar lá então, eu só fiz esse adendo aí, os 3 setores da economia, para vocês entenderem isso, né? Vamos voltar lá para o primeiro ciclo, pau-brasil. Então, explora-se muito o pau-brasil, né? Que é o primeiro ciclo econômico do país. Ele vai entrar em escassez, né? Justamente por causa do grande corte dessa árvore e tudo mais. E além disso, dado momento, eles começam a produzir, né? A plantar a cana-de-açúcar aqui no país. O pau-brasil ele vai ser explorado predominantemente na região do Nordeste e a cana-de-açúcar, que vai ser o segundo ciclo, vai ser explorada predominantemente também nessa região do Nordeste ali. Então, o foco econômico, o foco do país nesse primeiro momento, tudo no Nordeste. Inclusive, qual foi a primeira capital? Salvador. Outra coisa, gente, ciclo econômico não significa que não se fazia outra atividade no país, né? Não significa que quando extraía o pau-brasil que não existiam outras atividades. Não significa que agora, no segundo setor, no segundo ciclo, com a cana-de-açúcar, não significa que não tinha outras atividades. Tinha, mas o ciclo econômico fala da principal atividade, entendeu? É a principal que era exercida, principal atividade econômica que era exercida no país durante esse período. Então, o segundo ciclo econômico, grande ciclo econômico, é pautado na agricultura, cana-de-açúcar. Então, a gente saiu do extrativismo, foi para a agricultura. Continuamos no setor primário, ok? Beleza. Em dado momento, eles começam a descobrir, eles vão desbravando mais o território, né? Principalmente com a intenção de
de achar ouro, ou então outras atividades mais além daquelas que eles já praticavam, ou então até atividades econômicas que gerariam mais lucro para a metrópole, né? Então eles vão desbravando e começam aí o período, o terceiro ciclo econômico, que é o período da exploração aurífera. Exploração aurífera, gente, nada mais é do que a exploração do ouro, a retirada do ouro. E aí a gente sai do Nordeste, né? Nesse momento a gente sai do Nordeste e vem para o Sudeste. Minas vai ser palco importantíssimo nesse terceiro ciclo econômico do Brasil, porque Minas vai ter uma exploração aurífera, uma exploração do ouro muito grande em Minas, né? Exploração até mineral já começa nessa época, não só do ouro, de outros minérios, mas nesse primeiro momento, principalmente do ouro. Então a gente fala que é um terceiro ciclo voltado na exploração do ouro, né? Inclusive a nossa região foi palco disso, né? Prados, as regiões, as cidades vizinhas, né? A Estrada Real que vocês veem falando foi dessa época e desse terceiro ciclo do econômico do Brasil, que é a exploração do ouro. Esse terceiro ciclo a gente vem para o Sudeste. Aí a capital, lembra a segunda capital? Rio de Janeiro, tá onde? Sudeste. Olha como que isso vai caminhar muito com o ciclo econômico. A partir desse momento, desse terceiro ciclo econômico, que é a exploração do ouro, a exploração aurífera, a partir desse momento o Sudeste passa a ser o palco econômico do país até hoje, né? O centro econômico do país até hoje é o Sudeste, começa aí e vai até hoje, né? Concentração econômica se dá nessa região do país, né? Então a gente está aí no terceiro ciclo. Quarto ciclo, plantação de café. O café passa a ser o quarto ciclo econômico aí do Brasil, né? O ouro ele vai entrar em escassez, né? O ouro mais fácil de ser minerado, de ser retirado, né, que era o ouro que estava mais desnudo, ou seja, que estava mais fácil de pegar, que estava nos córregos ou mais em cima da terra. Então esse ouro ele se esgota, né, e passa para o quarto ciclo econômico, que é o café, plantação de café. Plantação de café vai estar dentro também da região Sudeste, né? Principalmente aí Minas, São Paulo, São Paulo mais ainda do que Minas, né, em relação ao café, e passa a ser o quarto ciclo econômico aí do país. Esse quarto ciclo ele começa, ele está o terceiro e o quarto ciclo econômico do Brasil, que é a exploração do ouro e depois a plantação do café. São dois ciclos que vão estar no meio dali da independência do país, né? De quando o país passa a não ser mais colônia. Mas aí, quando ele já não é mais colônia, quando ele já é o país independente, ele vira um império, né? Ele já ele continua com a plantação do café. Então, olha aí, a gente falou 4 ciclos. Primeiro, exploração, extrativismo, né? Corte do pau-brasil, extrativismo vegetal. Segundo, agricultura, plantação de cana-de-açúcar. Terceiro, extrativismo novamente, extrativismo mineral, exploração aurífera do ouro. Quarto, agricultura novamente, plantação de café. Ou seja, nesses 4 ciclos que a gente falou, né, a gente ainda está no primeiro setor da economia. Isso significa que não era uma economia até essa altura aí, uma economia desenvolvida. Por quê? Porque ela ainda está muito focada só no primeiro setor, nem existia o segundo setor. O segundo setor vai vir a partir da década de 30 para cá, e aí a partir da década de 50, de 60, aqui do século 20 já, o Brasil se torna um país industrializado, se torna um país urbanizado, e aí ele tem o foco da sua economia mudado. Vai para o segundo
setor e mais recentemente até para o terceiro setor. Mas até esse momento aí que a gente falou, os ciclos econômicos são todos do primeiro setor. Outra coisa, a gente falou das capitais, elas vão acompanhar esses ciclos econômicos até a criação de Brasília. Né? Brasília foi criada na década de 50 para tentar povoar mais as regiões centrais. Até porque a concentração populacional no Brasil vai se dar mais nas regiões litorâneas, primeiro Nordeste, depois Sudeste, por causa, inclusive, até desses ciclos econômicos, né? Onde tem os ciclos econômicos, tem as atividades econômicas, tem mais oferta de emprego, né? Na maioria das vezes, uma qualidade maior de vida, então a população vai se acumular, né? Vai ficar por ali. Então, a população, ela se concentra nesses locais. A criação de Brasília na região central foi uma proposta que deu certo até para trazer essa população e essa concentração econômica um pouco mais para a região central do Brasil, ok? Por isso que ela se torna a terceira capital do país, beleza? Então, gente, eu vou mostrar para vocês um mapa que ele traça os ciclos econômicos aí, mostrando um pouco disso que eu falei aqui para vocês, ok? Então, gente, vamos lá, só para a gente situar. Primeiro ciclo econômico, pau-brasil, século XVI. Como que era feito? Escambo através dos índios, ou seja, os índios que cortavam essa madeira para os portugueses, né? No primeiro momento a troca aí eram os escambos, né? Que era a troca eles davam espelhos, armas, coisas que os índios nem sabiam usar, mas eles trocavam com ele a troco do serviço prestado pelos índios. Depois os portugueses começam a escravizar os índios para fazer esse serviço. Segundo ciclo, cana-de-açúcar, século XVI e século XVII. Já começa aí o trabalho dos africanos escravizados, né? Já começa aí, então o uso do trabalho escravo para fazer o plantio da cana-de-açúcar e a colheita dela, ok? O ouro, ciclo do ouro, século XVII até o século XVIII. Trabalho escravo de indígenas, né? Escravização do povo indígena, dos povos africanos, escravização também. E uma pouca de homens livres, brancos, né? Então tem essa característica. Feita então predominantemente pelo trabalho escravo, seja da população indígena ou trabalho escravo da população africana, né? Café, século XVIII e XIX, trabalho escravo de africanos, só que o café ele pega a transição, ele pega o fim da escravidão, né? E aí começa inclusive a migração principalmente de italianos, para substituir essa mão de obra escrava, né? Os imigrantes vêm para substituir essa mão de obra, predominantemente os italianos, e depois a gente vai ter aí do século XX e XIX o café, minério de ferro, e aí começa no século XX a ter ciclos econômicos do setor secundário, né? Começa o Brasil a ser industrializado, começa a industrialização ali a partir da década de 30 e para cá, e começa a se urbanizar, ok? Então esses são os ciclos econômicos do país e são importantes a gente falar sobre eles, entender eles, né? Porque eles eles vão fazer parte da história do país, obviamente, né? Entender eles, a gente entende um pouco mais por que a concentração econômica está no Sudeste, a concentração populacional nessas áreas litorâneas e tudo mais, ok? Beleza, gente? Então essa videoaula aí para ajudar vocês a fazerem a atividade da segunda semana, vou postar ela no grupo aí para vocês, vou também postar mais alguns materiais aí para vocês estarem observando para fazer as atividades aí dessa segunda semana de geografia, beleza? Até a próxima aí, pessoal do 7º ano.